tarde. Na paz do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos aqui hoje, temos essas 3 vezes por semana, nós gravamos o Apocalipse. A nossa ideia, com a permissão de Deus, eu tenho orado nesse sentido, para que a gente possa fazer o estudo durante essa palavra, durante o Apocalipse, né? Até o capítulo 22, do 1 ao 22 dos capítulos. A nossa ideia é essa. Estou pedindo a direção de Deus, porque eu não posso fazer o que eu quero, tenho que fazer o que Deus quer. O Espírito Santo de Deus manda e determina. Ele está no controle. Então, irmão, nós estamos falando do Apocalipse, colocamos Apocalipse total e as partes. De 1, hoje é o capítulo, hoje é a parte 6. Irmão, é muito importante esse livro de Apocalipse. E o que nós estamos falando aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 1 ele só fala dele, do Senhor, Rei da Glória, que dá revelação ao seu anjo para passar para João. Então, o capítulo 1 é só mostrar quem é Deus, quem é o Senhor Jesus, quem é o Todo-Poderoso, quem é o todo longânimo, benigno, amoroso, misericordioso, todo-poderoso. É o Senhor. Jesus Cristo. O Filho de Deus, porque ele é a primeira criação de Deus, né? A primeira criação de Deus. Ele mesmo se criou na Terra. Olha que coisa linda. Próprio Deus. Primeiro, a criação, porque tudo vem na mente dele eterna, irmãos. Tudo nós falamos com vocês sobre a mente dele eterna. E nós entramos nessa eternidade dele. Por isso que nós somos eternos. Porque a palavra eterno significa, eu já tenho falado para vocês, que a palavra eternidade, ela vem de onde? A palavra eternidade, ela vem... O significado dela não tem início e não tem fim. Se não teve início e não tem fim, é eterno. Como que nós, seres humanos, somos eternos? Analisa bem. Se ele nos deu o Espírito, ele soprou o Espírito, nós somos imagem e semelhança dele, praticamente, irmão, vou falar mais ou menos isso. Ele é a fonte. Eu vou dar uma ideia para vocês aqui, que eu aprendi dessa forma, tá? Aqui, ó. É a fonte. Aqui é a fonte menor, onde eu depois derramo essa água aqui, ó. Essa aqui é a fonte menor. Essa é a fonte maior. Então, Deus derramou dele, de partícula do Espírito dele, para todo mundo aqui, ó. Para mim, para você, para todo mundo. Essa é a fonte maior, que é Deus. Essa é a fonte menor, que somos nós. Deu para entender? Ele é a fonte maior. Por isso que ele fala, quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque ele é a fonte maior. Você vê que o nosso corpo todo é formado de água. Algumas porcentagens de terra. Mas, vamos dizer assim, 2/3 e mais de 2/3, mais de 2/3 é água. Que coisa, hein? Então, queridos, presta bem atenção. Nós somos eternos porque nós viemos dele. Ele soprou o Espírito dele em nós e dividiu. E subdividiu. Todo ser humano é eterno. Entenda isso. Todo ser humano que já nasceu, que ainda vai nascer, o que já está morto, todos são eternos. Até aqueles que são abortados, todos são eternos. Entenda uma coisa, querido. Nós viemos de Deus. Quando ele soprou em Adão, o Espírito entrou. Por isso que ele veio nos resgatar, porque um dia nós estávamos fora dessa eternidade. Com paz, com amor, com Deus. Estava numa eternidade de morte, com Satanás e no inferno. Agora não. Depois de Cristo, ele veio e nos resgatou. Por isso, entenda uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus é o perdão de Deus. Para todos nós. O Senhor Jesus é o perdão de Deus para todos nós. Todos nós temos o perdão de Deus. Tá, queridos? Então, a questão é essa. Todos nós somos filhos dele. Eternos porque nós viemos dele. Você pode ver quando o Senhor Jesus... Eu vou falando isso mais à frente, mas eu estou dando só uma pincelada. Hoje vamos falar do Apocalipse. Por isso que eu estou dizendo para vocês, todos nós somos eternos. Por que nós somos eternos? Porque não temos início e fim. Mas se nós tivemos início aqui na Terra. O Senhor Jesus não teve início aqui na Terra?
Mas ele é eterno, ele vem de Deus. E ele é o próprio Deus. Então, como o Senhor Jesus teve início aqui na Terra, nós também tivemos início aqui na Terra. Mas nós viemos lá de trás, lá de trás, quando ele soprou em Adão o Espírito, só que o Espírito já era dele, já vivia nele, já era ele. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, nós todos formamos um corpo de Deus. É forte, irmão, é muito forte. Mas eu vou falar isso em outra oportunidade, porque hoje vamos falar do Apocalipse total, capítulo 6. Irmãos, esse Apocalipse você tem que prestar muita atenção. É do capítulo 1, ele só fala dele, do poder dele, quem é Jesus, quem é Deus, o Todo-Poderoso, o longânimo, o amoroso, o ômega, o princípio e fim, o alfa, o ômega, e ele é o Senhor da glória. Agora, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele só fala da igreja. E você pode ver o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse, só o Senhor Jesus fala. Ali não fala homem, ali não fala anjo, ali não fala nenhum ser criado, só Deus. Só Deus fala. Que é o próprio Cristo. Ele é o Senhor da glória. Então, nós estamos hoje, vamos abrir hoje o capítulo 3. Já é a parte que ele coloca como o final com a igreja. Capítulo 1 fala dele, capítulo 2 e 3 só fala da igreja. Você vê o amor que ele tem pela igreja. O amor é tão grande pela igreja, irmão, que esses 2000 anos que aconteceu até agora, só foi para salvar os gentios. Olha, que coisa, hein? Olha, esses 2000 anos aí de intervalo para salvar Israel de novo, que vai ser na grande tribulação, são 2000 anos. Ele se virou para os gentios, que ele não queria deixar ninguém para trás, nem os gentios, que sempre foi considerado inimigo de Deus, longe de Deus, fora de Deus, morto diante de Deus. Mas ele deu oportunidade para todos nós, e nós hoje somos chamados de quê? Gentio? Não, somos chamados de filhos, somos chamados de igreja. E ele ama a igreja, por isso ele tem um carinho especial para a noiva dele. Irmão, você vai ter, ou você vê uma noiva, alguém vai destratar uma noiva? Alguém vai maltratar uma noiva? Alguém vai querer que a sua noiva passe por grande tribulação? Claro que não, querido. Ninguém quer que a sua noiva passe por grande tribulação. Por isso que ele está avisando a nós agora, está nos avisando sobre o arrebatamento da igreja. Que tem muitas pessoas pregando aí que não vai ter arrebatamento da igreja. Vai ter arrebatamento sim antes da grande tribulação, irmão. Eu não acredito que ele vai colocar a igreja dele, a noiva santa, a noiva fiel. Você colocaria a sua noiva fiel para passar no meio do tiroteio de duas gangues? No meio de uma grande tribulação? No meio de uma grande dilúvio? Claro que não. Você vê que lá ele salvou Noé. Ficou acima do dilúvio. Ele salvou o Ló do fogo. Então, ele vai salvar a igreja também da grande tribulação. Está claro isso, bem claro. Não dá para se enrolar nem se enganar nisso. E nós vamos provar aqui nesse capítulo 3 do Apocalipse. Agora, depois do capítulo 3, irmãos, aí é só paulada. É só perseguição. É só grande tribulação. A partir do capítulo 4, querido, só fala de grande tribulação, de anticristo, de falso profeta, de 666, o número que vai ser selado todos com mal. Então, vamos continuar aqui. Apocalipse, capítulo 3. O nome é do título do tema, é Total. Apocalipse Total, parte 6. Aí, vamos lá ler o capítulo 3, que o Senhor Jesus fala. O capítulo 2 e 3, tá? É só com a igreja, só ele fala. Então, ele falou assim, ao anjo da igreja em Sardes. Como eu falei para você, essas 7 igrejas ficavam na Turquia, na época. Hoje já não existe mais. Para vocês terem uma ideia, irmãos. Hoje, lá, 98% é muçulmano. Você vê como é que a igreja, ali, ela morreu. Praticamente, ela morreu ali. Se tiver uma sementinha ali, no meio de... Eu estou falando 2% muito, só que esses 2% lá é 2% de todas as religiões, não é só o cristianismo. Então, essa igreja de Sardes, presta atenção o que ele fala da igreja. A igreja é a noiva dele, irmão. Olha o que ele fala da noiva dele, presta atenção. Ao anjo da igreja, o anjo é o pastor lá, que está pastoreando a igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então, ele fala escrever onde? No Apocalipse. É onde foi escrito tudo no Apocalipse. Ele está falando para João, o próprio Senhor Jesus falando. Isso diz aquele que
tem os 7 Espíritos de Deus, que depois eu vou falar sobre isso com vocês. As 7 estrelas, que são os anjos. Com essas tuas obras, tens nome de que vives e está morto. Olha só a igreja na época lá. Como eu estou falando, hoje não tem mais nada lá. Não tem mais nada na Turquia. A Turquia, 98% são muçulmanos. E 2% é dividido em outras religiões. O cristianismo é coisa muito mínima mesmo. Ele fala aqui, com essas tuas obras, tem nome de que vive e está morto. Irmão, quantas igrejas aí, vamos dizer, eu vou falar igreja não, vou falar denominação. Quantas denominações aí você vê, quantas denominações você vê que não está praticando a verdade? Quantas que estão praticando obras do homem? Quantas que estão praticando obras de prosperidade? De bens materiais? De benefícios próprios? Para encher os seus bolsos? Quantos você conhece? Então, a questão é essa, querido. A igreja do Senhor, ela vai ser tirada da terra, mas aqueles que tiverem santificados, purificados. Ah, mas é difícil? Ninguém falou que seria fácil. Nesse mundo tereis aflições. Aí estão as aflições. Eu tenho falado com vocês aqui sempre. Seja bem-vindo aí, missionário. Amém. Nós estamos fazendo sempre aí a mesma palavra. A mesma palavra. Você é provado toda hora. Todo segundo, todo dia, você é provado. Não tenha dúvida disso. Não é qualquer um que vai subir, não, querido. Vai subir aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Tem que ter amor no coração, tem que ter o perdão, tem que ter a misericórdia, tem que fazer praticar a longanimidade, a benignidade. Glória a Deus. Então, ele fala aqui, irmão, no capítulo 3, no versículo 1, a igreja de Sardes, conheço as tuas obras. Irmão, ele sabe toda a tua obra, toda a obra da tua denominação, ele sabe. Que tem nome de que vives, porque toda denominação evangélica, a princípio cristã, diz que vive. Mas ele fala assim, que vive e estás morto. Quantas denominações aí que diz que tem nomes que vive? Mas ele fala aqui que está morto, porque fica vivendo de prosperidade, de bens materiais, de benefício próprio e de riqueza ilícita. Pronto, falei. Ser vigilante. Aqui, ó. Ser vigilante. Vou até botar um vermelho aqui, ó. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer. Analisa bem, irmão. Ele já está falando de morte aqui. Irmão, quem está morto, não quer dizer que está morto aqui na terra. Está morto diante de Deus e já está na eternidade com Satanás. Se está morto, está na eternidade com Satanás. E quero falar uma coisa para vocês aqui, não tem medo de errar. Quem não está com Cristo está morto. Quem não está com Cristo está morto. Está andando. Amém. Quer falar alguma coisa, Tony? Pode falar. Amém, amém. Só contribuindo aí em concordância com o pastor. Irmãos, preste atenção. Quem não tem Cristo está morto. Mesmo andando aqui nessa terra, diz que é vivo, mas ele fala aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tens nome de que vive, está morto. O que Jesus falou para Nicodemos? O que ele falou para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Quer falar, missionário? Não, é necessário nascer de novo. Está aí. Está aí, querido. Nascer de novo. Simples assim. Simples assim. Mas eu estou sentindo o poder de Deus. Olha, eu ia falar outra coisa hoje. Eu não ia gravar hoje esse capítulo 3 de Apocalipse. Mas o Senhor falou comigo no meu coração aqui que eu tenho um contato, sei como funciona o negócio aqui, meio assim espiritual, mas é verdade. O Senhor não permitiu, não. Continua no Apocalipse. Eu estou continuando porque Ele está permitindo eu continuar no Apocalipse. E um livro que ninguém quer ler. Vou repetir, não tem medo de errar. Livro que ninguém quer ler.
Porque o livro, esse capítulo 2 e 3, só o Senhor Jesus falou. E ele chamou a igreja de morta. Quantas denominações que você conhece aí que está morta? Quantas denominações que você conhece aí está morta? Pastor Moacir entrou aí, pastor evangelista abençoado. Está ouvindo bem aí, pastor Moacir? Tranquilo, meu filho. Estou ouvindo. Amém. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Irmão, a igreja hoje, as denominações, não fala igreja não, igreja somos nós. As denominações hoje, uma gama delas são muitas, inúmeras, estão mortas. Estão mortas. Você pode ver aqui que a gente podia chegar, poxa, gente, vamos botar aí um piquezinho aí para ajudar o SEMI, para fazer camiseta, para botar outdoor, para botar camiseta, para fazer isso tudo aí. Qual o dia que nós pedimos piques aqui, dinheiro? Sabe por que eu não peço, irmão? É porque eu acredito em Deus, que Deus garante a vitória. O missionário está 21 anos, 21 23 anos lá na Amazônia. Eu tenho certeza que ele está lá pela fé, porque lá não tem condições nenhuma de vida, financeiramente falando. Se ele estivesse aqui no Rio, estava ganhando o quê? Quanto salário mínimo para tomar conta de uma igreja? Mas prefere estar lá na Amazônia, no meio dos índios, que não tem como passar pix para ele nem dar oferta. Ele vive pela fé e do amor dos irmãos. Ele não fica pedindo igual doido por aí, não. Mas é isso que eu estou falando para vocês. As igrejas que trabalham com prosperidade, que trabalham só pensa em envelope, oferta, crescer no bolso riquezas para os homens. Só querem andar de avião, jatinho, primeira classe. Quem quer comentar? Ele fala aqui, ó. Ser vigilante. E confirma o restante estar para morrer. Irmãos, tendo uma coisa. Quem não está com Cristo está morto. Quem não está com Cristo está morto. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, o missionário confirmou aí agora. É necessário nascer de novo. Aí eu digo para você, Tony, você sente que a tua vida mudou? Você sente que a tua vida, você ressuscitou? Você sente que a sua vida teve uma mudança, Tony? Não só sinto como vivo essa mudança, né? Uma nova vida começou. Que estava morto, foi sepultado, e Jesus Cristo me deu vida, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Queridos, se você não sentiu uma mudança na tua vida, o Moacir está aí, ó, eu posso testemunhar sobre ele. Eu vi a vida desse homem como era antes que é hoje. A mudança que é. Quem está em Cristo, existe uma mudança. Quem está em Cristo, existe uma mudança. É ou não é, Moacir? Tá certo. Se não mudar, querido, está errado. Se não mudar, está errado. Ainda mais nós que viemos do mundo. Eu vim do mundão. O Tony veio do mundão ao cubo. O Moacir veio do mundão a 5 cubos. Então, como que Deus transforma a vida das pessoas? Isso é evangelho. O evangelho da transformação. A Bíblia fala, assim que está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Muda a sua vida, muda, missionário. A vida de todo mundo muda. Agora, não quer dizer que você é santinho do pouco, não. Tu vai continuar pecando. Em pensamento, em palavra, em atitude. Agora, errou, o que você tem que fazer? Chega para o advogado, que é Cristo, o Senhor me perdoa, rei. Você tem que se arrepender, querido. Quem não erra aqui? Eu posso apontar erro de ninguém aqui. Erro do Tony, do Moacir, seu, de ninguém. Eu também sou errado. A gente tem que pensar em arrependimento. Eu pequei aí, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece sempre. Quando eu erro, o Espírito Santo de Deus esfria o meu coração, me entristece e eu sinto que ele está me cobrando. Então, comentar. Ele cobra antes, pastor. Pastor, eu sempre digo na igreja, o Espírito Santo de Deus, ele sonda os corações, ele nos cobra antes. Não sei se com o senhor acontece isso. Quando você pensa em errar, ele já te condena antes. Aí a gente parte por cima dele
Aí que vem aquele desânimo, aquela coisa, né? Parece que ele se afasta da gente, mas ele nos condena antes. Antes de nós errarmos, ele já condenou a gente. Aí, missionário, vem as consequências. Isso. Aí vem as consequências. E quem sabe muito bem disso aí é o Moacir, ele é conselheiro. Moacir, se vocês não sabem, o Tony sabe, ou talvez o missionário não. A missão dele, desde quando ele aceitou Jesus, o senhor mandou falar para ele, avisa ele que ele vai ser conselheiro de pastores. Isso ele estava entrando, ele era novo convertido, mas bem novo mesmo, ainda fazendo tudo aquele troço que você sabe que é do mundo. Ele não aceitou, porque o Moacir sempre foi assim, ele foi sempre, vamos dizer assim, verdadeiro. Se tiver que falar, fala na cara. Aí ele fala, não vou ser não, não quero ser pastor, não quero ser nada não. Hoje o que ele é? Conselheiro, pastor, evangelista, é o homem de Deus. Então, querido, é assim a vida do homem. Deus transforma o homem e avisa para ele o que ele vai ser. Glória a Deus. Vamos lá. Ele tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, de onde tens recebido e ouvido. E guarda, arrepende-te, pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei sobre ti. Não anda no pecado. Está no pecado? Ei, Tony. Tony, está no pecado? O Senhor está te mostrando que você está no pecado? Se arrepende e pratica a primeira obra. Amém. Tony, volta sempre atrás, querido. Volta sempre atrás, se converte. Procura andar no caminho do Senhor, procura fazer tudo certinho, direitinho, bonitinho, tudo na perfeição. Nós não somos perfeitos, não, Tony. Nós todos somos imperfeitos, mas temos um que está em nós que é perfeito e muda a sua vida. A minha, a tua, de quem for. Amém, eu creio. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas... Olha só, meu irmão. Agora o seu presidente lá atrás, ele aperta, né? Ele vai repreende. Mas ele falou, mas também tem em Sardes, que é a igreja de Sardes, né? Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andaram vestido branco. Olha só, querido. Olha só aqui, missionário. Tinha pessoa lá que não se contaminaram com o mal, vivendo na casa de Satanás, vivendo num local ruim, está sendo massacrado, problema dali, problema de lá. Tony, hein? Parece que não tem solução. É luta dali, luta daqui, é batalha dali, parece que não tem solução. Mas aí você confia, você acredita, você tem fé, você fica no caminho, você persevera, você não desiste. Porque, portanto, são dignas pessoas dignas. Olha só o Senhor Jesus falando de dignidade. Qual homem que ele falou na Bíblia de dignidade que eu nunca vi igual? Ele falou de Ló, de Jó. Deus falou para Satanás, conhecesse meu chefe Jó? Então, querido, ele sabe quem é. Everaldo, Moacir e Tony Oscar, ele sabe. Ele sabe quem é você, varão. Quem quer comentar? Mas sim, pastor, é por isso que Deus nos chama para ser luz, né? A gente vê nesse versículo, né, que existe luz entre as trevas, né? Infelizmente, em todas as igrejas, nós sabemos, já falamos até nisso em algumas lives que nós participamos, né? A igreja que vai subir, a igreja que vai ficar. As que são luz e as que são trevas. Hoje, o que está acontecendo muito em nosso meio, nas igrejas, as pessoas são convencidos que Jesus é bom, mas não se converte. Entendeu? Não deixa o Espírito Santo converter ela, né? E tem uns que são mais arrogantes ainda fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, amado. Jesus transforma. Jesus transforma. Ele muda nosso caráter, linguajar, adverte, ele muda tudo. A partir que eu dou espaço. Ele é sensível e ele deixa, né, o livre-arbítrio do homem dar espaço. Então, a gente vê nesse versículo aí, é isso. Na igreja, tem aqueles que verdadeiramente são luz, que brilha no meio das trevas. E tem aqueles que estão lá, no nosso meio, que a gente sabe que tem, né, que ele não se converte. Ele vai para a igreja como um hobby, como uns gostam de ir para o teatro, para o cinema, né, para o campo de futebol, ele gosta de ir para a igreja. Mas não deixa
o Espírito Santo de Deus, Jesus, transformar a vida dele. Amém. Tony, quer falar? Ele sabe de todos os nossos caminhos, intenções, pensamentos. Ele conhece nosso coração. Antes mesmo da gente pensar algo, ele já consegue entender, porque ele nos domina. Nós somos dele, nós viemos dele e por ele vivemos, né? Por ele, para ele cultuamos. Então, ele é único, não tem muito o que dizer. A pessoa que convive e entende isso e não pratica, infelizmente, é uma pessoa que está crucificando ele de novo. Então, realmente, meu pastor, nós temos que seguir o que diz a nossa palavra, né? E não segui-lo como um hobby, como o pastor acabou de falar aí. Amém? Amém. Queridos, vocês sabem do que eu estou falando. E o senhor está mostrando aqui, ó. Ele sabe quem é você. Sabe qual é o grande segredo disso tudo que eu entendo? É que você tem que perseverar. Não estou falando do seu pecado, não. Porque aqui todos nós somos pecadores. Eu estou falando da sua perseverança, não é isso, missionário? Tem que perseverar. Tem que perseverar no caminho. Amado, a gente é uma guerra todo dia. Né? É uma guerra espiritual todo dia. Né? O inimigo querendo nos afastar, tirar a gente do alvo, da presença de Deus, né? E Deus querendo nos enquadrar na sua vontade, no seu querer, né? Na sua conduta, no seu caráter. Então, essa briga, essa guerra é diária. Né? É por isso que nós temos que ter costume de dar sempre oração. O próprio Jesus falou, né? Paulo também frisou muito isso, né? Que nós tem que estar sempre ligado, vigilante, porque ele anda de arredor, buscando quem possa tragar. Então, a igreja ela tem que estar vigilante, ela tem que estar atenta, porque o inimigo, a cilada, as frechas inflamadas do maligno, é direto, principalmente, irmãos, né, com aqueles que têm compromisso com Deus, que ele sabe que aqueles que não têm já é dele mesmo, mas aqueles que procuram andar na retidão e fazer a vontade de Deus, ele vai arrumar a cilada, entendeu? Muitas vezes você tá fechado, mas aí o que o inimigo faz? Toque num amigo teu, alguém da família, um vizinho, alguma coisa no trabalho, para tirar você da presença de Deus. Então você tem que estar sempre, ó, atento, né? Vigilante, falar pouco, observar, para não tomar atitudes, sabe, que venha muitas vezes afligir alguém. Então, irmãos, a vida espiritual, a vida com Deus, ela não é fácil, não. Né? É matando um leão por dia. E cada dia está mais difícil, porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Né? Hoje, as coisas no mundo, sabe? Você vê as injustiças que acontecem do nosso lado todos os dias, em todo momento, e você perseverar na presença de Deus, como diz a palavra na doutrina dos apóstolos. Amado, não é fácil, não. Né? Não é simples, não. Mas, como o pastor falou, perseverar. E essa perseverança não é simples. É por isso que muitos começam e, no meio, sai da rota, porque é uma guerra diária. É porque não persevera. É que eu tenho vindo falar aqui, eu pegando aí a mesma linha, comecei, você continuou, estou continuando. É perseverança, Tony. Tem que perseverar. Tem que perseverar, porque se não perseverar, você sai do caminho. Perseverar quando? Todo momento, né, missionário? Perseverar. Perseverar. Está aqui, ó. E o que vencer será assim, vestido de veste branca. Glória a Deus. Veste branca, irmão. Tu tem que vestir agora, tá? Tu tem que vestir agora. Veste branca tem que ser agora. O que é branca? É limpeza, é andar no caminho, é se arrepender, é estar se limpando todo dia. Hein? Tu não toma banho todo dia? Quer dizer, tem pessoas aqui na live que tomam banho só sábado, eu sei quem estão. Mas o certo é tomar banho todo dia. Não é, Tony? Então, hoje é dia, né? Amém, já é dia. Então, tem gente só sábado.
Eu vou falar para você, tem que tomar todo dia. É igual o reino de Deus. Você tem que se lavar todo dia. Meu irmão, verde e branca. Não, E irmão, dele, pastor, o maior segredo, desde que eu aceitei Jesus, desde que eu voltei para a igreja, me firmei mesmo com Cristo, eu vejo um único segredo para você ficar firme, é se envolver com as coisas de Deus, ter compromisso com as coisas de Deus. Porque se você tem compromisso, então você é igual eu evangelizo, eu prego na igreja, eu visito, então eu tenho que ter. E para me ter, eu tenho que buscar na fonte. Então, eu tenho que estar sempre envolvido, né? Na oração, na palavra, na visita. Então, o segredo de você, né, errar menos é se preocupar e se envolver mais com a obra de Deus. O irmão falou que foi busca na fonte, é isso? Isso. Hoje, o irmão nem viu, tá? O irmão nem viu. Eu comecei a live assim, ó. Você precisa da fonte, querido. Aqui está a fonte. Olha só, aqui está a fonte. Assim mesmo, está na gravação, depois você pode ver. E aqui está as fontes menores. Aqui somos nós. Ele nos alimenta. Então, isso aí. Você tem que buscar na fonte maior que é ele. Por isso que ele falou, quem toma dessa água nunca mais será sede. Esse é o exemplo, uma analogia que eu estou fazendo aqui, uma parábola aí. Aqui a fonte maior, aqui, ó, vai para a fonte menor. Então, você precisa tomar dessa água. Você precisa tomar dele toda hora. Então, tu tem que buscar ele aqui, ó. Então, você precisa do Espírito Santo de Deus para te guiar. Então, vamos lá, querido. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Olha só, meu irmão, uma vez os apóstolos saíram, né? Não, o apóstolo não era ainda, era discípulo, para fazer evangelismo, porque ele mandou de 2 em 2. Aí, quando eles voltaram, um ressuscitou, outro curou enfermo, outro fez. Foi maravilha que Deus fez. Aí ele falou, pô, Pedro, o poder que Pedro tinha, não sei o quê. Aí depois que eles fizeram tudo naquele trabalho, não sei se vocês lembram desse episódio, que ele mandou os discípulos dele de 70, de 2 em 2, e eles voltaram contando aquelas coisas que Deus tinha feito, as maravilhas, os milagres. Aí o Senhor Jesus falou para eles, legal, muito bom, tá certo, sim, eu estou até fazendo aqui uma palavra minha que eu estou colocando. Mas nada disso é importante. Caramba, os caras tinham, os homens lá na época tinham ressuscitado morto, né? O cara ressuscitado morto, o cara se sente, né? Ei, o cara vai lá, né? O céu enxerga, o cara se sente. Aí começa a rolar dinheiro, aí começa a pagar, e começa a prosperidade financeira. Aí o cara ressuscita o morto. Tudo né, dentro dessa ideia. O Senhor Jesus falou, não é os seus dons que são importantes, esse estar morto, curar enfermo, fazer isso, fazer aquilo, descer fogo do céu. Não, nada disso é importante. Para que isso, senhor? Não é importante. Isso tudo a igreja tem. Porque eu estou na igreja. O importante é isso aqui, ó. O seu nome está escrito no livro da vida. Irmão, você pode ressuscitar morto, para descer fogo do céu, fazer isso, fazer aquilo na igreja, ser o melhor, ser o grande, ter todo conhecimento, mas não adianta nada se o seu nome não está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus falou para o discípulo dele, você lembra dessa história, Tony? Ele falou. A sua importância é ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém. Lembro sim. Não é isso? É isso mesmo. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha só. E diante dos seus servos, dos seus anjos. Que isso, irmão? Imagina o senhor falando de Jó, para Satanás e todos os anjos ouvindo. Eu nunca vi o senhor falando de anjo nenhum. Ei, missionário, fala. Pode falar. Não, e o mais importante é que ele chama atenção, né? Ele chama assim, observar-te, o meu servo Jó. Então, ou seja, ele chama atenção para a pessoa, olha lá. Né? Agora, olha para ele. Só continuando aqui junto com o irmão. Não pode me cortar também. O que acontece? Ele falou para os anjos ouvirem. Isso. Os anjos que eu estou falando, Gabriel, Miguel, os serafins, os arcanjos, os querubins, os anjos, o mensageiro. Ele falou, observar-te, meu servo Jó, obediente corretamente a Deus e lhe do mal. Agora, me fala aqui na Bíblia, o Tony já leu várias vezes a Bíblia, se eu não me engano. Você já leu na Bíblia que o Senhor elogiou algum anjo? Não.
Aí eu continuo aqui. Ele elogiou Jó na frente dos anjos de poder, lá no trono, lá no céu, lá no local do poder de Deus, onde ele está sentado no trono. Agora eu quero falar para vocês, mas ele falou de 3 homens na Bíblia. Ele falou de Jó, Daniel e Noé. Onde tiver esses 3 homens, não faço nenhuma maldade com a terra. Enquanto tiver esses 3 homens na terra, olha só, querido, ele nunca falou de anjo nenhum, pelo contrário. Hein? Os anjos ele expulsou do céu. E ele falou desses 3 homens. Você deve se lembrar, se esses 3 homens estiverem na terra, eu não maltrato a terra. Eu não mando maldição. Ele falou de Jó, Daniel e Noé. Vocês lembram desse versículo? Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor ele tem um grande amor por nós. Mas não é pouco, não, irmão. Já fizemos live aqui sobre a grande ato de Deus, o maior ato de Deus na Terra. Já fizemos várias lives sobre isso aqui, sobre esse tema. Porque a missão de Cristo na Terra, querido, foi para tirar o pecado do mundo. Essa é a missão dele. Ninguém nunca entendeu isso. Nunca ninguém entendeu isso. A missão de Cristo não foi ressuscitar morto, não foi ter poder sobre a natureza, como ele acalmou o mar, a figueira também ele amaldiçoou, não foi para ressuscitar morto, não foi para curar cego, não foi para curar aleijado ou paraplégico, não! A missão de Cristo foi para tirar o pecado do mundo. Quem quer comentar? Não, sim. Amém. Não tem a Bíblia, né? Os evangelhos, ele é bem simples, né? Nesse ponto, né? Ele curou, ele deu de beber o que tinha sede, deu de comer o que tinha fome, fez milagres, maravilhas, entendeu? Mas o alvo era a cruz, né? O alvo sempre foi a cruz. Por isso que lá no final, o que ele falou? Pai, está consumado, né? Ali foi a nossa vitória, a vitória da humanidade, onde ele levou sobre si os nossos pecados, né? E quantos, né? A Bíblia ela não vai relatar isso, e nem com ninguém vai conseguir relatar isso na vida. Só Deus que é onipresente, onisciente. Quantas pessoas que Jesus alimentou, curou, transformou, né? E hoje não tem a salvação. Missionário, eu quero te ouvir, Tony. Quero te ouvir, mas só um segundo. Você sabe, isso aconteceu o próprio a discípulo lá, o Judas Iscariote. Agora eu quero falar uma coisa para vocês aqui, querido. Tem uma frase que o Senhor Jesus disse na cruz, eu levei anos, olha só, missionário, anos. Opa, fala décadas. 10 anos, né? Décadas. Eu tenho 4 décadas e meia no caminho. Eu devo ter levado umas 4 décadas. Quase toda, né? Para aprender o que eu estou falando agora. A revelação agora. O senhor tem uma frase que eu levei 40 anos para aprender. Quase 40 anos. Desses 45 anos, tenho certeza que vai agora, próximos dias agora atrás aí que o senhor me ensinou. Senhor, Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Quem já ouviu essa frase? Sim. Amém. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Depois de 40 e muitos anos, o senhor foi me revelar. Aí o senhor falou no meu coração. Hã? Ali, quando ele falou, pai, ó pai, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele recebeu nossos pecados. Foi o único momento que Deus virou as costas para ele. Aí, quer dizer, missionário, aí o senhor já me tinha... A gente vem com aquela coisa de dedução. Eu também deduzi sempre dessa forma. É dessa forma mesmo. A dedução normal é essa, viu, Tony? Essa mesmo. Dos nossos pecados. Mas, agora, a revelação real, vocês querem saber? Amém. Amém. Isso também é tudo que você falou aí, missionário. Eu também falo sempre. É a mesma coisa. Foi para tirar o pecado do mundo. A missão de Cristo é para tirar o pecado do mundo e levar. Mas quando ele fala, Senhor, Senhor, porque ele era o próprio Deus, querido, quem morava naquele corpo era o Espírito Santo.
Aí ele fala assim, meu Deus, por que me desamparar? Aí o Senhor me revelou por esses dias agora há pouco tempo. O Espírito Santo teve que sair dele. Deixar o corpo levar os pecados. Porque o Espírito Santo de Deus não morre, está entendendo, gente? Amém. Ele não morre. Por ele não poder morrer nunca, que ele é Senhor, ele morava naquele corpo, foi quando ele mesmo falou nele mesmo. O corpo falou. Meu Deus, porque naquele momento Deus sai. Ei, irmão, Deus sai do corpo. Vou dar um exemplo mais ou menos. Aqui eu não falei para vocês que quando a gente morre, eu posso falar com toda certeza que aconteceu isso comigo. Você sai do corpo. Entendeu ou não? Sim. Sim. E o corpo falou, está consumado. Foi quando o Espírito Santo de Deus saiu do corpo e o corpo morreu e levou o pecado dele para baixo da terra. Aí, quando ele ressuscita, ele já ressuscita com perdão dos pecados. Quem está entendendo? Amém. Então, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, sai do corpo. Vocês sabem, as revelações que tem, que Deus levou várias pessoas lá ao inferno, ao céu. Isso ouvimos muitos deles, dezenas, centenas ou milhares. E o Espírito sai do corpo. Então, Tony, o Espírito Santo teve que sair daquele corpo para aquele corpo morrer. Entendeu ou não? Amém. Não foi Cristo que morreu. Cristo é Deus. Quem morreu foi o corpo chamado Jesus. Amém? Amém. Amém. Mesmo assim, depois esse corpo foi glorificado. Por isso que eu levei anos, Tony, anos, décadas, para entender esse versículo. Eu sempre tive aquela coisa que o Senhor veio perdoar o pecado do mundo. Amém. Perdoar pecado, levar o pecado. Mas eu não entendia como Deus saiu dele. Aí Deus, o Senhor me revelou. Eu tive que sair dele para o corpo morrer. Porque se eu tivesse naquele corpo, o corpo não tinha morrido. Quem está entendendo? Amém. Ele teve que sair do corpo. Então o Espírito Santo de Deus saiu do corpo, o corpo morreu. Sim. Foi o que aconteceu. E ele ficou lá, aquele corpo ficou lá estendido lá. Mas o Espírito Santo, ele é vivo e eterno. Vivo e eterno. Nunca morreu. Nunca morreu. Aí ele foi lá, o Espírito Santo de Deus foi lá, no inferno. Olha só, missionário. Foi lá no inferno e falou, ô Satanás, essa chave não é tua, devolve aqui. Isso é esse puxadinho aí que tu fez, não é teu. Me dá essa chave aqui. Me dá a chave da casa que tu construiu aí, que isso aí nem casa, isso é inferno. Me dá a chave da morte aí também. Quem quer comentar? Fala, vou ouvir o Tony agora. Porque faz sentido, né? Porque para ele poder ser consumado o que estava escrito e receber o pecado de todos nós, porque ele veio justamente para isso. Ele tinha uma missão a ser executada aqui. E essa missão não era para ele vir para os ricos, era para ele vir perdoar aqueles que ainda necessitavam de perdão e o entendimento da palavra. Então, quando o Espírito Santo sai dele, né, é consumado o ato. E hoje nós podemos viver, né, viver pela graça, pela bonança, pela misericórdia. E eu tenho certeza que Deus nos ama de uma forma como nós nunca, jamais imaginamos. Podemos tentar imaginar, mas não tem sentido, não faz sentido a gente tentar calcular, porque a gente é ser humano de carne e osso, né? Então, é isso aí. Jesus é o nosso Salvador, não tem outro além dele. Amém? Amém. Eu vou agora pedir as considerações finais, porque amanhã a gente vai ler aí, já até sublinhei aqui, ó, o anjo da igreja de Filadélfia. Eu vou falar de Filadélfia. Eu quero agora considerações finais aí. Quer comentar aí, Moacir? Considerações finais para a gente fechar? Depois o Tony vai também dar as considerações finais dele. Não, o que está sendo comentado aí, o que está sendo esse debate, realmente é o que está escrito na Bíblia, né? Deus, realmente, a gente vive pela fé. E mais a mais,
o espírito, quando ele nos desliga da carne, a carne morre, é realmente a carne. A gente é sustentado pelo espírito. É o espírito que nos sustenta. Quando você falou, ele se retirou, o espírito é eterno, ele nunca morre, mas a carne morre. E para a gente viver no pecado, que nós somos pecador, claro e evidente, né? E muitas das vezes, como você estava falando aí, algumas coisas que a gente erra, mas quando você tocou aí, que Deus fala comigo. Quem tem temor não erra. Porque quando você pensa em fazer, aquilo te incomoda. Eu acho que isso aí é fundamental na vida da gente, porque o que faz a gente ler a Bíblia, despertar, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente é cobrado, você sabe disso, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre ali, orando, jejuando, lendo uma palavra, ou escutando, ou evangelizando, porque a gente vai amadurecendo. A gente ainda morre sem saber nada da Bíblia, porque a Bíblia ela é eterna, ela não acaba, ela é infinita. Entendeu? Quando você falou de Jó, Jó foi o único homem que suportou tudo. Ele era rico, perdeu, mas Deus devolveu. O diabo não conseguiu levar, foi a vida dele. O resto pode levar tudo. Mas por quê? Deus tinha uma confiança muito grande na vida dele. Sabia que ele não ia errar, sabia que ele não ia pecar. E a mulher dele ainda fala aquela besteira no final. Larga esse Deus que... Entendeu? Mas é a vida, é o que vocês estavam falando aí. Eu não peguei tudo, mas peguei um pouco. Mas é a realidade. Nós estamos nos finais do tempo. Né? E o que está escrito está sendo cumprido. Não tem para onde ninguém fugir. E vamos permanecer no Senhor até o dia que Ele nos chamar. Amém? Amém. Ô, Glória! Amém. Amém, amor. Tony. É isso aí, em concordância aí com o meu querido irmão Moacir, saudade de você, meu amigo. Amém. Jesus Cristo é isso aí, né? Jesus veio para nós, veio por nós, e nós temos agora que fazer a nossa parte, né? Porque a graça nós já vivemos, e estamos sob a misericórdia dele. Então, é muito importante que nós possamos, né, fazer o que o SEMI está fazendo, levando a palavra de Deus ao próximo. Nesse mundo tem muitas pessoas que já ouviram falar de Deus, já ouviram falar de Espírito Santo, já ouviram falar de tudo isso. Porém, com todavia, nunca teve um irmão que foi lá e falou assim, Jesus te ama, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, levando a palavra do Senhor ao próximo, levando conhecimento, levando verdades, e assim nós temos que prosseguir sem olhar para trás. Essa é a minha visão dentro do Evangelho, foi assim que o meu grande pastorzão me ensinou desde quando me pegou lá muito ruim das pernas, né? Mas também entendo que Deus nos coloca no deserto é para nos aprimorar, é para fortalecer a nossa fé e poder prosseguir firme de cabeça erguida. Então, é mais uma vez o SEMI fazendo o que tem que ser feito, levando a palavra de Deus ao próximo. Você que vai ouvir essa mensagem, que está acompanhando esse estudo aí no YouTube, preste muita atenção, veja com calma, olhe novamente. Está de bobeira, ao invés de ficar ali no celular procurando coisa que não vai te edificar, dá mais uma conferida na live, porque o estudo do Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. Então, a revelação ela tem que ser muito bem absorvida por vocês, para vocês poderem estar ciente e consciente do que vai acontecer até a vinda do Senhor Jesus Cristo e o que vai acontecer após a vinda do Senhor Jesus Cristo. E tomar uma bela decisão que pode mudar não só a sua vida, mas de toda a sua família. Amém? Amém. Olha só, queridos. Tudo isso foi falado, já falei também, já falei, o Moacir confirmou, o Tony, o missionário
ele está lá no meio da selva amazônica, não é sempre que ele pega sinal. Então, amanhã eu estou querendo fazer uma live 11 horas. Estou desejando fazer às 11 horas. Eu vou mandar o link para vocês. Pode até aumentar um pouquinho. Não posso 11 horas, posso 1 hora. Me passa, porque aí eu passo o horário para todo mundo. De qualquer maneira, amanhã nós vamos falar sobre as últimas 2 igrejas do capítulo 3, que é Filadélfia, né? E também vamos falar da continuidade da igreja, né? Filadélfia, e a outra igreja, deixa eu ver aqui, glória a Deus, é Laodiceia. Amanhã a gente vai falar dessas 2 igrejas. Amém, querido? E você ainda que não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que você está gostando e passar para outros também. Amém? Amém. Vamos se cumprimentar aí vocês, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Paz do Senhor, pastor Everaldo, paz do Senhor, Moacir. Pastorzão, Deus te abençoe, fica na paz. Até amanhã. Beijo no coração. Paz. A paz do Senhor, pessoal. A paz do Senhor, amor. Tony. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.